Olá, pessoal. Então, bem-vindos a mais um episódio do Saúde Integrada Podcast. Hoje nós estamos recebendo a doutora Marcela Benatti. Ela também é aqui de Goiânia. Ela é terapeuta de casais, sexóloga e psicóloga. Seja muito bem-vindo, Marcela. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Bem feliz de estar aqui. E também temos, a Maria Cecília, a esposa, e eu, nutricionista, Gustavo. Bom, Marcela, como que é, assim, a sua maior especialidade que você curte fazer no dia a dia é o quê? É terapia de casais? Ou não? Não. É mulher? É homem? Explica um pouco disso. Hoje o meu foco... Eu comecei como terapeuta de casais, foi minha primeira especialização. E dali eu descobri que não tinha como trabalhar casais sem especializar em sexologia. E aí hoje o meu grande foco, onde eu amo trabalhar, onde eu me descobri, foi na sexologia. Na verdade, é sexologia com ênfase em terapia sexual, porque tem diferença ali entre sexólogo, sexólogo, qualquer um pode ser. Agora, terapia sexual é para os psicólogos e médicos. No caso, pode ter psiquiatra também com ênfase nessa área. Exatamente. E esse é o meu foco hoje. Trabalho casais, mas o meu maior foco hoje é na sexologia, né? Terapia sexual e principalmente mulheres com dificuldade libido baixa, homens com ejaculação precoce, ejaculação retardada, ansiedade de desempenho. Fico ali. Passeando pela área. E se a gente for pegar um pouquinho pro lado da... Vamos pensar assim, que às vezes a maioria das pessoas... eu tô doente, né? Então ela foi lá, ela ou ele, tá? Foi no endócrino, foi no ginecologista, viu lá que tem alteração hormonal. Aí você também trabalha com esse público. É a primeira coisa, na verdade. E você pede isso, se ele não teve essa alteração, vamos pensar, fisiológica, no hormônio, testosterona, seja, Maria Cecília também da área da medicina, fica até mais fácil para lembrar os hormônios, né? Vocês que são mulheres. Primeiro é isso. Primeira coisa, é muito difícil caminhar com o paciente se ele está com alguma disfunção ali fisiológica. Então, a primeira coisa são os exames para entender se tem alguma alteração de testosterona, o que está acontecendo ali, para a gente trabalhar o restante. Essa parte não é minha, mas eu sempre peço uma avaliação anterior, médica, para depois a gente acompanhar. Aí a gente faz o acompanhamento, a gente faz a avaliação, porque a primeira é essa física, para saber se tem algum hormônio, alguma coisa influenciando ali, depois a gente vai para a avaliação emocional, 90% dos casos, tanto das mulheres quanto dos homens, tem o aspecto emocional muito forte, assim, é o que mais influencia, pelo menos os casos que eu peguei até hoje, maior influência. Isso, inclusive tem por exemplo, muitos homens que tá com a testosterona lá em cima, mas libido. O aspecto mental, né? Exatamente. Assim, falando da minha área em relação à oncologia, como é uma doença que mexe com a parte física e emocional, grande parte dos pacientes tem problemas relacionados a parte sexual mesmo, comprometimento, desde a imagem corporal, principalmente quando o tratamento é um câncer de mama, um câncer ginecológico, em que tenha, mesmo os homens, né, o câncer de próstata também acaba causando muita disfunção nesse sentido. Uns episódios atrás a gente trouxe uma fisioterapeuta pélvica, e assim foi bem legal, porque vários pacientes se identificaram com os problemas que ela trata, né, e isso assim agrega a paciente perder o medo, né, porque eu acho que primeira coisa para um paciente procurar um terapeuta nesse sentido é a vergonha. Eu acho que às vezes, alguma coisa muito difícil de admitir para ele mesmo que ele tá com esse problema, e o medo de ser julgado, né? Você também tem essa percepção, assim, essa dificuldade? Eu vejo isso, exatamente isso que você está trazendo, só tem uma coisa um pouquinho anterior a isso que eu percebo. As pessoas não sabem que existe também. As pessoas não sabem tipo de que é um ajuda, problema. né? Sim. Então, e eu consegui ver isso muito com o meu trabalho na rede social. Então, assim, até hoje, médicos,
pessoas que, inclusive, têm especialização em saúde não me perguntam, mas o que você faz? Então, assim, é uma área muito nova. É uma área que, infelizmente, ainda não consegue abranger a população como um todo. E as pessoas não sabem que existe. As pessoas não sabem que é um problema. As pessoas não sabem que é um problema estar casado e não ter mais atração, não ter mais libido, não ter mais vida sexual. Então, isso passa tanto pelas patologias, né, quanto do casamento, do dia a dia. Então, tem muito isso, tem muito essa trava, essa vergonha, mas tem muito o do não ser divulgado. Por isso que é tão importante estar aqui, tão importante a gente conversar sobre isso. Acaba sendo um tabu, né? Um tabu que só vai ser vencido se tiver informação, né? E às vezes isso se mistura muito, né, com a rotina do dia a dia. Às vezes a pessoa fala assim, é normal então eu chegar em casa, eu encontrar a mulher cansado. ou o homem daquele jeito, eu tô cansado, porque eu tenho que cuidar das coisas do meu trabalho, quem tem filho, cuidar das coisas que tem filho, e cuidar da casa, e essa parte, tanto da terapia como do relacionamento sexual, fica sempre em segundo plano, né? É o Sempre que vai segundo plano. afastando, né? Só que, exatamente, isso que você falou, vai afastando. Só que aí, aonde a pessoa vai buscar, né? Hoje a gente fala muito dopamina, assim, onde ela vai buscar algum prazer na vida. E aí faz, às vezes, o não fazer. Da minha parte da nutrição. Vai comer uma comida mais gordurosa. Eu vou pedir um sanduíche. Eu vou pedir pelo celular, que chega rápido, me satisfaz logo aquilo, ou a bebida, ou enfim, até mesmo religião hoje em dia, né? Que pessoas acreditam muito, vou entregar tudo na mão de Deus e aí você é uma pessoa melhor. E esquece. Eu não preciso fazer minha parte. Não precisa fazer minha parte. Mas você escolheu estar com uma pessoa. Por que você escolheu ela como esposa? Você escolheu ela como namorado, namorada? Tem muito isso, né? A rotina, a pessoa se perde muito nisso, né? Muito. Inclusive, eu consegui avaliar uma coisa no tempo de consultório, que as pessoas chegavam pra mim, na maioria das vezes que vem casal, quem traz é o homem, porque o homem ele se incomoda com isso normalmente. Mais do que a mulher. A mulher, ela normalmente se acomoda. O homem incomoda, a mulher acomoda. E aí, é ele que vem, que traz, normalmente. E aí, eu consegui perceber que, na maioria das vezes, não é uma falta de libido que está acontecendo ali individual. Eu faço avaliação dos dois, existe libido, existe desejo, existe esse impulso sexual, mas não existe a libido do casal. Então acaba a libido do casal, a atração entre eles, e isso faz... Eles estão desconectados. Exatamente, exatamente. A gente tem um estudo que fala que a maior parte da libido feminina é emocional. Então, para os homens, ele não tem tanto esse vínculo emocional, mas para a mulher isso é muito importante. Então, assim, a mulher a forma mais rápida e mais intensa de chegar ao orgasmo, por exemplo, é através do autotoque, ali da masturbação mesmo. Só que ela faz mais o coito que o autotoque. E aí, mas ela sente mais prazer sozinha, só que ela não faz isso e faz mais o coito. Por quê? Porque a mulher, ela busca a conexão emocional. Então, por mais que ela sinta menos prazer dessa forma, ela busca mais isso, porque isso leva a Ela quer o carinho ela do julga homem, algo o homem não dá o que errado. ela quer, é isso. Exatamente. Né? E aí vai afastando, vai... E assim, a questão sexual, você pega um casal que tá desconectado ali, sexualmente, emocionalmente, sempre vem emocionalmente junto, tem tanta coisa por trás, porque eles vão criando tanta mágoa, tanta coisa na cabeça, tanto afastamento, tanto sentimento ruim um pelo outro, que não é falado, que quando a gente vai abrir, era só isso. Normalmente eles não, é só porque a gente não tá tendo uma relação, não tá tendo frequência sexual. Quando vai abrir, tá um negócio. Gatilhos, né? Exato. E aí só respinga nisso. É um fator dentre muitos outros. Isso que você falou, né, chamando a atenção. Óbvio, de novo, eu vou puxar pro homem, né? Você citou. Geralmente a reclamação vem, eu sou homem, a minha mulher não quer, e assim. E antigamente, né, você pensar em histórias, era assim, né? Era muito por exemplo, tinha até a ideia da prostituição, aí o homem
que na história da Grécia, assim, era isso, né? Tinha a ideia da prostituição que podia existir, só que o homem não podia ser até aquela pessoa afeminada. O que eu quero dizer com isso? Pô, traz isso pra cá, hoje em dia, que eu acredito que você deve atender todos os tipos de pessoa, né? Então, por exemplo, o homem que ele reclama da mulher é um público. Tem o homem que ele não aceita até que a mulher tenha, acredito, muito contato com outras pessoas, outros homens, ou ela tá com uma doença, pô, vai você tratar. Primeiro é você que tem que tratar. São aquela questão da masculinidade que veio de antigamente, né? Um problema tá mais em você, mulher, do que em mim. Tem isso? Isso existe ainda hoje ou é coisa da minha cabeça? Não, existe bastante. Porque, por que eu tô te perguntando isso? Porque justamente é uma dúvida minha. Porque, isso parece uma coisa tão histórica. Será que isso ainda existe hoje, entende? De sempre o homem colocar que a culpa é da mulher. Por ela tá doente, porque ela que tem que procurar a doença. Não sou eu que tenho, às vezes... Entender como ela funciona e exato, ajudar. ou ele se auto-achar assim, pô, peraí, a roupa que ele tá usando, como que ele quer que a mulher tenha atração? Ele tá vestindo uma roupa que não vai estimular mais a mulher ou a parceira. Até Entende? outras coisas, assim, aquela atitude ao mulher, longo do dia, aquela cordialidade, né? O mesmo atitudes que possam tirar o cansaço, porque é igual ela falou, a mulher precisa de tudo, tá conectado para ela poder se entregar à parte sexual. O homem não, ele parece que tem um liga e desliga mais fácil, né? E ele sabe pontuar mais colocar o dedo. Esse é o motivo porque eu tô assim e esse é o culpado. Acho que mulher é menos desse jeito. Ou é loucura da minha cabeça. Não, é exatamente isso. Eles trazem a esposa, não tá acontecendo isso. Aí quando a gente vai dar uma avaliadinha ali, sempre tem uma disfunção ali, uma dificuldade emocional, que ele tá afastado, ou tem uma disfunção mesmo ali de ereção, ou ele não consegue... ele não consegue acompanhar todo o ciclo de gestação dela, né? Que é fazer a preliminar direitinho, tanto emocional, depois ali aquele tempo que a mulher precisa para poder ter prazer. Ou um caso que tem, assim, infelizmente... quase sempre vem embutido ali, que é o vício em pornografia. Porque eles se afastam, e aí vai indo, é uma necessidade, eles vão buscar da forma mais rápida a dopamina. Pois é. E aí vão pra pornografia, e é muito recorrente, infelizmente é muito recorrente, assim, trabalhar com... Ir conversando e descobrir ali que tem um vício em pornografia, uma dificuldade. No início eles perguntam, será que é? Aí eu falo, não, então vamos ficar 20 dias sem? Vamos ficar uma semana sem? Aí não consegue. Então... Aí você identifica. E você tem muita procura individual também, ou a maioria procura como casal? Hoje, pelo que eu trabalho nas redes sociais, vem mais casais. Mas também atendo individualmente. Porque tem aquela pessoa que simplesmente não quer ir num psicólogo, obter uma ajuda, né? Mas aí o companheiro pode fazer isso de maneira individual para tentar resgatar, né? Sim, eu acho até engraçado, assim, quando vai individualmente, principalmente mulheres, modifica muito. Então fica muito desigual ali. Eles percebem, o que tá acontecendo aqui? E aí acaba que chama a atenção do outro. E eu tenho uma forma, né, de abordar. Pede pra vir, que eu vou perguntar só sobre você. E aí realmente eu pergunto só sobre a pessoa, mas a outra começa a interessar, começa a entender que é a coisa mais aprofundada, não são dicas, faz isso, 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 isso. Eu entro mesmo tanto nas crenças, na história sexual, como que essa pessoa construiu esse contato com o sexo. Depois vem das experiências, né? Essa área é uma área muito fácil de identificar traumas também. Então, pessoas ficam muito presas nisso e aí refletem lá na vida em casal. Então, sim. Mas quando você fala presas e traumas, quer dizer assim, o que ela teve experiências no passado. Isso. Resgata dores, né? Resgata momentos que não foram... prazerosos ou com parceiros parceiras que não foram
Sim. como o homem ou a mulher desejava, seria isso? Sim. É porque, assim, o nosso corpo, ele carrega memórias. Então, nas mulheres mesmo, às vezes um toque, um toque que pega da forma que aconteceu lá naquele casamento anterior, que ela sofria diversos abusos emocionais e tal, já traz isso tudo. E fica registrado. Então, isso é bem recorrente. E como foi que você escolheu atuar nessa área? É uma área que, assim, imagino que deva ser um pouco, não sei, não difícil, mas desafiador. Desafiador. Então, eu vim de um contexto familiar, assim, muito tradicional, muito rígido, muito católico. E eu engravidei muito cedo. E aí, quando eu engravidei, assim, minha família é do interior, de Goiás, então, uma família bem tradicional. Quando eu engravidei, eu era adolescente. Foi não planejado. Não planejado. Eu estava passando por um processo depressivo. E eu não tinha a menor ideia do que era aquilo ali. Tanto que eu não me protegi, não tive, assim, noção nenhuma. E disso, assim, da minha gravidez na adolescência, surgiram muitas coisas na minha vida, muitas dificuldades na minha vida. E aí, quando eu comecei a cursar psicologia, eu comecei a ver que, gente, isso aqui eu deveria ter sido instruída, isso aqui eu deveria saber, isso aqui... Eu fui entendendo que nem minha mãe sabia. Minha mãe casou com 16 anos. Então, assim, não fazia parte nem do contexto dela, não tinha noção também. Que era uma demanda de famílias normais, digamos assim, né? Exatamente. Então, isso já me chamou muito a atenção ali na faculdade. E ali eu fiz todo um processo mesmo de tratamento enquanto eu estava na faculdade. Aí logo eu me especializei, minha primeira especialização, eu fiz uma especialização em casais ali, psicoterapia clínica, com foco em casais. Depois, paralelo a isso, eu fiz uma residência na Pax, clínica psiquiátrica. E lá também eu trabalhei muito essa questão da sexualidade. Alguns pacientes, principalmente bipolares, eles têm muito essa demanda sexual. Então, estava trabalhando paralelo com isso. E ali... Você começou a identificar necessidades. Isso, exatamente. E você teve algum preconceito, assim, da sua família? Vamos supor, você vai nessa área. Ué, é verdade, né? Interessante isso. Muito. Meu pai me chamou, ele falou, minha filha, eu não acredito que você vai deixar... Vai se expor. Vem de homem de novo. Tá vendo? Eu não acredito que você vai deixar o seu consultório para trabalhar com isso. Mas com isso o quê? Eu continuo no meu consultório, eu continuo clinicando. Eu vou usar o que eu estudo, né? Não é uma abordagem de uma amiga, né? É uma coisa científica. Exatamente. Esse preconceito existe. Até mesmo quando a gente pensou, foi uma demanda dos pacientes, por conta do outro podcast que eu falei da fisioterapia, o tanto que ajudou, assim. Então, assim, a gente percebeu o interesse dos pacientes mesmo, uma necessidade de trazer esse tema, porque muitas vezes não consegue conversar com alguém, não consegue ter um direcionamento, e aí eu até fiquei surpresa, eu falei, nossa, realmente, a área da saúde a gente... mas isso é saúde, né? Saúde mental, física e justamente do casal, né? Da pessoa saber lidar com a própria sexualidade, com o prazer do outro, né? Do casal. Sim. Acontece um grande preconceito ainda. Aconteceu, né? Meu pai, ele não me segue nas redes sociais de jeito nenhum. Ele fala, não sigo de jeito nenhum. Não consegue lidar com esse tema, né? Tem ciúmes também. E talvez, assim, se ele visse o tanto de pessoas que você atinge, o tanto de casal que você ajuda, talvez tivesse uma percepção diferente, né? Mas como hoje tem a minha rede social, a pessoal alcançam um pouco... É a mesma, pessoal e a profissional? É a mesma. Então, hoje em dia que eu tenho uma rede social um pouco maior, e é uma cidade interior onde eles moram, então as pessoas vão, né? Nossa, eu tô vendo a Marcela, então, nossa, me ajudou em tal coisa, nossa, eu tô constando com parabéns, ela. Né? Que seja um motivo de orgulho. Tá se sentindo mais tranquila, assim. Mas essa questão da sexologia é muito novo, sabe? Eu tenho, inclusive, dificuldade até em relação a cursos, a atualizações, a estudos, porque... Não tem.
Levar de maneira séria, científica, né? Exatamente. São poucos estudos ainda na área, são poucas. É uma vertente, fica uma vertente muito ali na questão de gêneros, muito focado nisso, o que é necessário, só que pouco focado em desenvolver patologias. Então, é uma dificuldade ainda muito grande nessa área. Inclusive, quem está começando, vamos fazer estudo, vamos desenvolver casos clínicos. A gente precisa de... E, Marcelo, justamente pensando nisso que você falou, né? Até o pessoal que está assistindo aí, como é podcast de saúde, mas às vezes a pessoa não entende que é patologia, né? Só para falar, são doenças, tá? Só que pensando justamente em doenças, quem que é o público que mais te procura? Por exemplo, é o diabético que... Eu tenho uma história, vou contar essa. Aconteceu assim, ó. Era um paciente lá de Botucatu, quando eu fazia residência. Ele era diabético. E eu lembro que ele entrou no consultório uma vez. Aí ele já estava comigo já há uns 2 meses. E eu tinha... Não foi curso, não foi nada. Eu tinha acabado de ler. E ele falava que não tinha relacionamento com a esposa e tal. E eu virei pra ele e falei assim, ó, sabe que alho é bom? Come alho. Além de ser bom, parece que ele é muito bom para diabetes, melhorar sensibilidade à insulina, tal, é um potente antioxidante. E outro é ótimo para temperar os alimentos, né? Então, assim, faz o uso, vai ser muito bom para você, porque você já melhorou muito a alimentação, consumindo mais frutas, fibras e tal. Beleza, foi embora. Aí ele voltou, a consulta era a cada 15 dias, porque ele estava muito descompensado, né? Aí ele voltou 15 dias, ele falou assim, Gustavo, comecei a comer. Você falou pra eu comer um dentinho de alho, eu tô comendo 4, 5 ao dia. Eu falei, pô, legal, continua, né? Beleza. Próximos 15 dias, ele voltou, me deu um abraço. Ele abriu a porta do consultório, ele me deu um abraço, assim, me arrepia de falar. Ele deu um abraço, falou, sabe o que ele falou? Você salvou meu casamento. A hora que eu olhei, eu falei assim, primeiro foi um abraço, foi um abraço, né? cumprimentando um amigo legal, um abraço, mas abraço apertado, eu lembro que eu até achei estranho, sabe? Gratidão. Tipo, uma coisa muito... E eu era novo ainda, porque eu me formei em 2006, isso era em 2008, e não tinha manejo do paciente, como se comportar na frente, quando você recebe um elogio desse, eu falei, eu não fiz nada com o casamento, eu tratei, tô tentando ajudar ele a emagrecer e melhorar, reduzir a glicose no sangue, é isso que eu tentei ele fazer. Aí ele falou assim... Só que aí, quando ele começou a explicar, eu falei, por quê? Aí ele, como ele começou a falar, veio um bafo de alho. Ele falou assim, eu não tô comendo 4 segundos, eu tô comendo a cabeça do alho. Eu falei, como? Cru, eu mastigo. Nossa, mãe. Aí eu fiquei com isso na cabeça, na mesma hora a gente começou a conversar, comecei a dar mais. E tem estudo mostrando que o alho faz o quê? Ajuda a aumentar a libido, ajuda a aumentar a velocidade com que o espermatozoide age e deixar ele mais saudável também. E aí agora, quando eu dou curso... Isso aqui vai virar... Acabou, agora é só pizza de alho, macarrão alho e óleo, chega a bolonhesa, acabou com isso aí. Então essa é a minha indicação, viu? Então, como um alho. Como um alho. Mas na verdade é assim, é claro que deve ter influência do alho, mas deve ter tido alguma coisa para ele também se fortalecer, né, para buscar. Mas você sabe que só ele tá interessado e tá visualizando mais desenvolver essa área, com certeza ele já teve um papel ali, ele né? já começou a perceber mais, a olhar mais, isso. Eu já contei essa história já sentir com meus mais tios confiante, e tal, em churrasco de família, então tio, meus amigos, fala assim, pô, e pior que melhora. Se é psicológico ou não, mas aí. Mas é essa pergunta que eu queria te fazer, assim, o público que procura, porque tem doença. Tem esse público diabético, doente. Quem que é? Tem os pacientes oncológicos. Semana passada eu recebi uma paciente que ela tinha acabado de fazer a cirurgia para retirada do útero que ela teve. Esterectomia. Exatamente. Teve câncer de útero. Exatamente. Tá vendo? E ela, assim, ela chegou desesperada porque ela tinha uma vida sexual super ativa com o marido e tal, e foi retirado, e ali a gente começa uma menopausa ali, né? Ela começa a diminuir
ali os hormônios, começa, dependendo da mulher, senão, e ela não pode fazer a reposição, né? Assim, dependendo do câncer, é igual ela deve ter tirado o útero e os ovários, Sim, né? sim. A gente fala panesterectomia, tem que tirar o útero e os órgãos anexos, tem que pesquisar linfonodos, então é uma cirurgia muito ampla. E gera traumas físicos, né? Ela ficou mutilada. É uma mutilação que a gente não vê, a gente não enxerga. Só se você fizer um exame e ver lá que não tem útero. Mas pra ela, retirou uma parte dela importante na Ainda se não sexualidade. tiver filho, não vai poder ter e coisas assim. E os ovários, porque alguns tipos de tumores têm influências hormonais, então até uma forma de tratamento é bloquear justamente os hormônios. Então, câncer de mama, câncer de ovário, de útero, eles têm esse papel, então a gente não pode fazer a reposição. Se for fazer alguma coisa somente no local ali, uma pomada vaginal, mas isso individualizado, sob orientação. Então, junto com a esterectomia vem o ressecamento, vem a atrofia, vem a dor. E Ela se sente feia, provavelmente, né? Sim, Vem- bem problemático. traz todos esses traumas, né? Exatamente. Então é uma. E aí, nesse caso, por exemplo, é uma readaptação. Ela vai. Na verdade, ela vai aprender agora como com esse novo corpo, com essa nova fase, ela vai desenvolver a sexualidade dela. Então é um caso que, assim, me tocou, sabe? Porque é uma mulher que tá ali, tá no auge, e assim, ela não consegue nem mais se olhar, se tocar. Então, sim, a gente recebe esse tipo de paciente. Diabetes também, porque atrapalha muito a disfunção, é direta ali. Mas caso... Depressão, ansiedade, principalmente ansiedade. A gente vive num momento em que acho que todo mundo sofre de ansiedade, né? Pós-pandemia. A ansiedade é muito assim, a ansiedade ela nos dois, tanto em homem quanto em mulher, atrapalha muito. Os principais. Os principais. Os principais são Que na esses. verdade são doenças crônicas, né? Em que Todas têm alteração hormonal. Começa já primeiro na composição corporal, né? Ou tem maior produção de tecido adiposo, e aí por si só já tem uma alteração hormonal nisso. Né? O envelhecimento, seguido disso. obesidade. Excesso de cortisol, ou induzido pela má composição corporal, ou pela vida com sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, que ajuda a liberar mais cortisol, e aí já tem alteração hormonal que se sabe, né? Até na semana passada, tava falando com um colega meu, né, que ele trabalha com isso, é médico, ele fez um comentário, falou: Gustavo, deu entrada uma paciente, mulher comigo, a gente fez até implante hormonal, fez essas coisas e tal, tratou, melhorou. Agora a mulher subindo pela parede e o homem não mudou. Então, ou seja, o problema era a mulher? Ou eram os dois? Né? Então, Isso Não é? aí, ó, já fica a dica. dica. Nunca é um só. Nunca é. Eles alimentam o funcionamento, sempre um casal alimenta o funcionamento do outro. Então, se você odeia algum comportamento, inclusive do seu marido, da sua esposa, saiba que você alimenta esse comportamento de alguma forma. E então, é bem isso. Eu lembrei que agora a gente estava falando de patologias, de doenças. Tem também as que não tem ligação com... Hormonal. Não, até que pode ter hormonal, mas não é um câncer, não é uma diabetes, não é isso, mas são as próprias sexuais, né? Sim. São as dores que a mulher sofre, o homem também pode sofrer. Ressecamento, vaginismo. Então tem essas que são específicas da sexualidade ali. O que seria o vaginismo? O vaginismo, ele é uma atrofia da musculatura vaginal ali. Então, ela faz ela tensiona sem consciência, ela tensiona sem vontade. E aí, na maioria das vezes, sofre dor.
Então, ela tem ali o vaginismo e as dores pela contração, então não consegue ter penetração. Isso pode acometer qualquer mulher, qualquer época da vida, desde o início da vida sexual. Sim, qualquer mulher. E aí a gente tem um trabalho aí, tanto emocional, quanto de identificação, o que está acontecendo nessa musculatura, que aí vem a parte da fisioterapeuta pélvica, para desenvolver isso. E os homens também, é engraçado que os homens também podem sofrer não com vaginismo, mas com as dores. A dor para ejacular, a dor na ereção. Então, isso é muito comum. Fugiu agora. E assim, vocês ficam conversando, é que mulher, às vezes, assim, nessa parte, acho que mulher tem muito mais experiência que o homem, né? Por isso que eu toda hora tô fazendo perguntas. Que é dúvida minha, né? Mas como que são as formas de tratamento? Primeira coisa é exames, preciso de exames, preciso saber como é que tá esse corpo, preciso dessa identificação. Depois eu vou avaliar a questão das crenças, da onde vem, porque assim, mesmo se for uma questão de dor, ou se for uma questão de... A falta de libido já dá para entender um pouquinho, assim, quem vem das crenças. Mas, às vezes, a dor, essa contração do vaginismo, a mulher não tem noção. Porque... tem um exemplo ótimo disso. Uma paciente, a mãe dela morreu quando ela tinha ali por volta dos 8 anos. E nessa mesma época, antes da mãe dela morrer, a mãe dela pegou ela se tocando ali, tava vendo. Ela não tava se masturbando, ela tava só olhando, curiosa. Como normal nessa fase a criança fazer isso. E a mãe dela fez um escândalo, não pode, isso é feio, você tá proibida, Pouco tempo depois a mãe morre. Essa paciente não desenvolveu a vida sexual. Por quê? Porque não pode, porque é errado. Só que ela não tinha noção que veio desse dia, que veio dessa fase. Você teve que resgatar ali na memória que ela nem sabia. Que ela nem sabia que existia. Então, a gente foi andando com ela, fazendo lá, tanto a caminhada, né, dela com as crenças, quanto emocional, como que essa mulher se vê. Ela é uma mulher que ela desenvolveu muito profissional, uma mulher super bem-sucedida, ficou muito focada nisso, mas não desenvolveu o emocional, não desenvolveu essa parte de vínculo, de conexão, e não desenvolveu o sexual. E às vezes, assim, ela nunca teve a oportunidade de falar isso com ninguém, né? O que já aconteceu, assim, comigo, uma vez uma paciente veio, a questão, assim, da comparação, né? Hoje em dia, as pessoas se comparam umas com as outras. Então, assim, ela vinha de um tratamento, de um câncer de mama, e na roda de amigas, as amigas mostrando uma libido, um desejo sexual que ela foi se reprimindo, assim, nossa, mas eu tenho uma amiga da mesma idade, ela tá tão diferente de mim, eu não sei como ela consegue ter. Isso daí acaba, assim, gerando mais tristeza, mais ansiedade, mais autocobrança, porque as pessoas se comparam uma com a outra, os seus problemas, os seus traumas são pessoais seus, não são da outra sua formação, sua religião. Então, eu acho interessante trabalhar, assim, todos esses aspectos, porque nas redes sociais, na vida, as pessoas mostram o que, ou querem contar uma vantagem. Feliz, todo mundo tem a vida sexual perfeita, com sorriso. Todo mundo ama seu corpo. Sim. Eu tento trazer muito isso, sabe? Às vezes, por exemplo, esse final de semana foi um final de semana que a gente fala que é o sábado do casal, que a gente tira eu e o Edson pra ficarmos juntos. E, assim, claro que a gente não consegue ficar o tempo todo, mas, assim, pelo menos o período da manhã, alguma coisa assim. Eu posto porque eu falo que o casal, ele precisa tirar pelo menos um período na semana ali, um tempinho na semana pra ficarem juntos, pra se olharem, pra conversar, pra ver como é que tá, pra se ver. Só que eu sempre, depois que faço essa postagem, eu já falo, vocês sabem que isso não é a vida diária. Às vezes, quando acontece algum atrito, eu falo, aconteceu isso e isso aqui. Nossa, hoje eu fiquei tão brava com o Edson. Porque, assim, é óbvio que existe, só que as pessoas não veem que é óbvio que existe. Elas acham que não. Nossa, ela é terapeuta, aquilo ali é maravilhoso, o casamento dela é 100%, perfeito. Não tem problema nenhum. Eu recebi um paciente que veio, eu quero ter um casamento como o seu, como que eu vou fazer? Ué, como é que é o meu casamento? Como é que você sabe como é o meu casamento? Revista, né? Os casais só postam. Às vezes nem eu quero estar no meu.
Exato. O casal vai postar que brigou, que não gostou do que a pessoa fez hoje. Eu gosto de postar, eu falo, nossa, essa semana eu não tô aguentando ver o Edson, gente. O que eu vou fazer? E aí eu dou exemplos ali, o que eu posso fazer? A primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é, eu não estou bem, eu estou sentindo muita raiva dele, mas essa raiva, ela aconteceu entre a gente, foi algo que veio do entre, ou é algo individual meu aqui? Opa, não, eu tô meio alterada aqui, deixa eu segurar minha onda. E eu gosto de mostrar algumas técnicas Vida real. que dá pra fazer, assim. Que não existe relacionamento perfeito. Não existe. Relacionamento, ele é sempre, com a vida sexual, ele é sempre de altos e baixos, de dias muito bons, dias muito ruins, dias normais, dias sem gracíssimos. E é assim, como a vida, né? E aí muita gente escuta isso e fala assim, então eu não vou casar, porque por que eu vou viver isso? Mas sozinho também é assim. Sim. Sozinho é assim, com outra parceira é assim. É assim, a vida é de altos e baixos. A diferença é que você está convivendo com outro ser humano ali, que tem, né, que tem outra vivência. Mas é assim, a gente só Adaptações. E Marcela, como que é a questão do homem e a mulher que trabalha junto? Por exemplo, você trabalha um pouco com o Edson também, né? Tem empresa junto, como que é isso? Ele trabalha com o que exatamente? Ele é empresário. E aí hoje o nosso maior foco é a Vibrio, que é uma empresa. Pra vocês entenderem, eu vou falar que é sex shop, mas eu não gosto de usar esse termo, porque a gente é totalmente diferente do que a gente faz, o que a gente vende, o local que a gente vende. Eu sei um pouco da história, porque eu já vi vocês lá, até vocês explicando a logo da Vibra, achei super engraçado, mas deixa o Maricília saber isso. Então, o nosso maior foco é a Vibrio, que é uma empresa, a primeira marca de bem-estar sexual do Brasil, que é focado em desenvolver casais, em desenvolver mulheres, trazer esse bem-estar sexual. Então, e ele trabalha com isso, e eu sou sócia da Vibrio também, e eu faço ali a parte de aprovação de tudo, de estudo dos produtos que vão ser lançados, faço YouTube, porque a gente tenta trazer sempre educação sexual para essa área. Então, a gente trabalha, e ele, assim, isso na Vibrio, né, só que ele é o CEO da Vibrio. E aí ele também faz parte da minha empresa, de cursos, de formações, e aí só que lá ele faz a parte empresarial e eu a cara e desenvolvimento de todos os cursos. Então Vocês têm que se policiar para não trabalhar o dia inteiro e a noite inteira e só falar sobre isso, né? Quanto que é essa divisão, né, de casa pro trabalho e ao mesmo tempo ter a vida que os pacientes querem. Nem menos, nem mais. Como que faz? Tem que mudar pra Goiânia? Ai, então, não é fácil. A gente apanhou muito no início, ainda apanha muito até hoje, mas assim, a gente descobriu algumas coisinhas que dá pra fazer. Então, por exemplo, ontem mesmo, foi um dia que a gente ficou juntos e tal, às vezes eu dava uma escorregadinha e falava, nossa, você viu isso aqui? Se a gente adicionasse isso na empresa, eu falei, Marcela, você tá falando de empresa, começando a ficar tenso. Ai, me desculpa. Hoje é domingo. Então a gente se policia principalmente nessa parte de... a gente tenta não falar de trabalho em casa. Tenta, porque não dá sempre pra não fazer isso, mas tenta não falar de trabalho em casa. E a gente marca reunião, como qualquer pessoa que trabalha junto. Ó, reunião 2 horas na segunda-feira pra resolver o assunto. Importante. A gente procura não fazer isso dentro de casa. Às vezes fica irritada, às vezes não sai. Assim, às vezes não sai como a gente quer. Se a gente fica irritado com um colega de trabalho, imagina com a pessoa que você tem um vínculo, né? Então, a gente estabeleceu 2 regrinhas, assim. Uma regrinha que não... Na Vibrio, ele toma as decisões, eu dou sugestões, mostro tal, minha visão, mas ele decide. E no Instituto Marcela Benatti, ele dá os pitacos dele lá, mas eu decido. E aí foi como a gente conseguiu dar uma equilibrada mais legal. Vocês trabalham juntos? Aqui, né? Estão trabalhando aqui. Não, então, isso é interessante. A vontade do podcast foi justamente isso. Porque a gente faz... É da área da saúde, a gente nunca fez nada junto. Aí eu tenho um canal no YouTube. Ele tá crescendo, tá legal, tá com 17 mil. Aí ela... Falei, vamos gravar comigo? Vamos fazer junto. Mas, Só que ela
ficar parado olhando pra câmera, nossa senhora. Aí eu falei assim, não, então fiquei pensando, falei, meu, um podcast, sabe? Podcast você vai falar olhando pras pessoas ou pra mim, não é difícil, né, ficar olhando pra mim, eu brincava isso com ela. E aí deu super certo, e ela gosta e, né? A gente sentia falta de ter um momento assim, porque a gente já discutia em casa algumas situações. Agora a gente discute menos, né? Mas a gente, nosso momento profissional estava assim diferente, né? O Gustavo com um vínculo, eu com outro, e a gente não conseguia juntar. E aí esse momento aqui acabou propiciando isso, justamente pra gente poder trocar as E acabou experiências. isso, ela fala de coisas que eu nem sabia o que ela faz no dia a dia. E vice-versa. Nossa, isso Eu não que conhecia falando isso dela. Olha, Sabe que eu tô admirando? Assim, é interessante, eu já falei isso pra ela fora daqui. Assim, nossa, tem hora que eu olho pra ela e falo assim, eu sou casada com ela, olha isso. Ela sabe isso. Hoje eu admiro e tenho beleza que eu vejo dela que eu não conhecia. Obrigada. Não é? Igualmente. olha que coisa linda. Mas, olha, eu gosto de repetir um bordão, assim, porque na internet a gente precisa de uns bordões, mas esse é muito, muito legal, assim, eu gosto de falar assim, para de achar que você sabe tudo sobre a outra pessoa, porque quanto mais tempo de casamento, a gente vai falando assim, não, ele não gosta de comer isso, não precisa oferecer isso, não, essa Ele pessoa vai assim. é assim. No consultório, às vezes eu dou alguma sugestão e a pessoa vira e fala, não adianta, ele não faz isso, ele não gosta disso. Então, quando a gente coloca essa barreira do eu sei tudo sobre o outro, e a gente tem esse achismo mesmo, a gente deixa de conhecer o outro, a gente deixa de conseguir visualizar toda a potência do outro. Então, isso é maravilhoso, esse olhar. E por isso também que eu falo desse momento para o casal, não é para o casal assistir TV, é para o casal conversar, tomar um vinho, olhar no olho. Porque você descobre ali outras coisas que você não sabia. Gente, a pessoa não vive 24 horas com você, ela tem outras experiências, ela estuda outras coisas, ela encontra outras pessoas, é um outro universo. Então, se você tá ali dentro do casamento sem ter assunto, acabou a conversa. Interesse, tem aí interesse, ali é um outro universo muito complexo que você só precisa ter interesse para conhecer. E o interesse é uma chave tão importante para o casal, inclusive sexualmente, assim. Tenha interesse, tenha vontade de estar ali. É a base. Abre um vinho, compra um estimulador, né? Vai lá, entra no site da Vibro, você tá dando risada, né? Isso. É importante todos esses aspectos. Não, eu tô, de novo, eu tô falando coisas que é da minha parte, né? Porque assim, nossa, eu nunca participei eu vou inventar coisa ridícula, né? Nunca levei uma vela pra cama com a minha esposa. Cara, e será que ela gostar, né? Eu nunca levei um vibrador junto comigo pra minha esposa. Às vezes o casal pode se conectar muito melhor, né? Que eu acho que é isso também, que o seu dia a dia também é esse, não é? Sim, muito. Acaba que quando você curte uma experiência nova ali juntos, você cria mais conexão. Então, uma memória nova e tal. E, assim, e aí vem daquilo de achar que conhece tudo a pessoa toda, né? Às vezes, fala, não, minha esposa nunca vai usar isso aqui. Só que a pessoa que você conheceu há 15 anos atrás é uma pessoa totalmente diferente hoje em dia. Então, assim, pode ser que ela veja um podcast desse, se interesse, né? Que ela esteja mais aberta. Então, sempre vem ali a base do diálogo, do interesse, de trazer, o que você acha? Vamos ver, assim... Na maioria das vezes, o homem tem mais preconceito com isso que as mulheres, aí por isso que eu queria ter trazido, eu sempre esqueço de trazer. A gente tem o nosso produto principal, que é um mini bullet, ele é desse tamanhozinho assim, ele parece um batonzinho, e ele é perfeito pro clitóris, estimulação do clitóris, da vulva na região. E arde? Arde. Mulher tem medo disso aí, não tem? Não tem essas perguntas pra você? Arde, se queima, tem pimenta? Não. Até tem produtos específicos, mas não deve ser o caso. Tem. Se quiser que arde, temos, mas não é o caso esse. Entendeu? Eu tô fazendo pergunta que o homem que tá assistindo tem essa ideia. Temos o que esquenta, mas não é esse. E aí ele é uma coisinha pequenininha, assim, e aí quando a mulher acha que o homem não vai aceitar e tal, fala, conversa e tal.
Mas você pode levar como massageador. Porque ele é um massageador, né? Ele tem várias potências, várias fases. E aí você leva, começa a fazer uma massagem no rosto dele, passa assim, passa na nuca, passa nesses pontos de tensão, pra ele ver que é um massageador. Você pode, no início, usar só assim, pede pra ele passar em você. Usa como uma coisa natural. E aí, quando surgir a oportunidade, vai descendo ali a coisa, vai deixando, vai Preparando. vai pra baixo, vai sentindo como é. E aí a gente faz, o nosso principal, assim, e primeiro foi esse pequenininho, ainda é o campeão de vendas hoje, justamente pra não competir. Porque o homem tem uma bobeira, né, que é, vai competir comigo, pra que ela vai precisar de outra coisa se eu tô aqui. Eu não tô dando conta, né? Eu não sei Exatamente. fazer, eu não sei tem demais proporcionar. isso, né? tem demais. E aí esse balletezinho, ele é bem específico para o clitóris. Pode usar em outras regiões, mas para o clitóris. Então pode, por exemplo, enquanto tá tendo penetração, pode ter ali a estimulação no clitóris com um balletezinho, porque e aí já vem outra informação que parece boba, mas muita gente não sabe, né? Que o prazer da mulher, ele tá nas quase 10 mil terminações nervosas ali do clitóris, que não é só aquela pontinha, é toda aquela extensão, ele é grandão, assim, tem os bracinhos. Não é só ali, e muito menos aqui. Né? Aqui dentro, algumas mulheres conseguem ter, quando ela tá com a musculatura boa, quando ela tem um imaginário erótico bom. Aí na penetração, algumas mulheres conseguem sentir, mas o foco é aqui no clitóris. É isso aqui que vai trazer prazer. Por isso que tem o balletezinho. E por isso essa estimulação, aprender a estimular externamente Facilita é tão todo o importante. resto. Exatamente. Olha só, Isso aí, muito muito bom, né? Quanta interessante. coisa que a gente não sabia, né? Pelo menos eu, como homem. E você, assim, você tem ideia de quantos casamentos, digamos assim, você já salvou? Eu salvei um. Você tem um feedback? Ah, tá, já relato isso. Depois eu tenho o cupom Você embaixo da costuma- empresa que indica comprar o alho. Na verdade, Ué, eu alho extrato de alho. Não, mas tem que usar com cupom. Olha lá no rodapé. O cupom dele entra é por lá. víbrio, tá? Vai poder alho lá agora. Pois é, Marcelo. A gente tem que negociar isso. Pois é, vai ter. Não tenho Você não noção tem de esse quantas feedback? pessoas, mas feedback eu tenho, mas são muitas, né? Porque como além de individualmente, né, fazer um tratamento dentro do consultório, eu dou dicas todos os dias, eu dou cursos, então não dá pra mensurar, mas assim, me preenche muito o coração saber que muitas pessoas me dão esse feedback, muitas pessoas podem ter acesso a isso. Isso é muito gratificante, assim. Trabalhar com isso é muito gratificante, assim. Ver um Porque é casal que legal tava ali... E ter o campo, né? Tem pessoas que precisam, não só para essa questão de ansiedade, sintomas depressivos, que tem muito, como a gente já falou desde o início, combinado com doença, isso é uma coisa. Tem a procura, então, de pessoas que precisam, né, retomar, não sabe como retomar, e a questão das formas, as dicas que você dá e utilizando ou não aparelhos, como você disse, que tem na empresa. Né? E que eu acho que é isso que é importante ficar como um recado, né? Para as pessoas levarem para casa aí e dar uma Se pimentada. você pudesse, assim, resumir quem que deve procurar a ajuda de uma terapeuta sexual, de casal, qual que seria o recado que você daria? Tá. Qualquer obstáculo, seja ele patológico de doença ou não, que você está encontrando dentro da relação sexual, seja consigo mesmo, seja no autotoque, seja entre o casal ou com outras pessoas, é indicação para tratamento com o sexólogo. Tá joia. Muito bom. E essa é uma dúvida que eu tenho aqui, veio agora. O psicólogo formado, ele normal, sem essa especialidade, ele não é apto, né? Não. Eu acho que é A importante que gente a gente nem, não discutiu sobre isso. infelizmente, assim, talvez agora... Como Tem alguma disciplina no curso Isso, mas a gente, pelo menos assim, antes, né, antigamente, Não, não fala sobre o assunto, não se sabe. Apesar de Sim. se estuda a terapia em casal, mas Não sai se capacitado parte. para atuar nessa área. Não, a não tem nutrição, noção. como eu disse, brincando do alho, não querendo voltar de novo, mas assim, hoje se sabe que tem alguns alimentos que ajudam
na libido. E ponto final. E tem vários, não é um, dois, né? Não tem nenhum salvador, mas Não que tem nenhum salvador, mas vai- que pode ajudar. E por que não utilizar? Inclusive, eu acho que eu tá até fazendo um curso agora para mulheres que querem aumentar esse potencial erótico, incluindo libido. E a minha parceira é uma nutricionista. Porque, assim, não existe o desenvolvimento da libido, da vida sexual, sem ter uma vida saudável. Nas outras áreas. Então, é básico, assim. Gente, você quer ter vida saudável? Vai dar trabalho mesmo. Vai dar trabalho, todos os você precisa se cuidar aspectos, todos né? os dias. você precisa Físico, fazer exercício. mental. Você precisa se cuidar. Cuidou disso, esse restante aparece. Saúde como um todo Ela fala assim, aparece. não consegue ter relação sexual. Pô, a mulher vive tendo infecção urinária. Não sabe que... Uma das coisas que induz infecção urinária é o quê? Tem os normais, mas é o quê? A mulher que sempre come carboidrato simples. O que é carboidrato simples? Bolo, chocolate, sorvete, esses são Candidíase. agrava muito mais. As condições, né, Candidíase também, patológicas. exatamente. Como fazer amenizar, reduzir a vontade de comer isso? Vai ajudar, né? Enfim, mas tá bom, Marcela, então como faz pra te achar nas redes sociais? É DRA, Marcela Benatti, com TI. YouTube também, Marcela Benatti. E a Vibrio, né? Que é @avibrio. @avibrio, que é aqui em Goiânia. E obviamente tá nas redes sociais, né? Pra quem puder fazer a compra Online. online. Isso, Principalmente. eu aconselho quem estiver passando por Goiânia, quem estiver aqui, vá, conheça a loja. A loja, ela é totalmente diferente, assim, Pô, a eu gente vou se lá, não inspira. conheço ainda, Por a gente não favor, por favor. Eu quero estar lá, vocês me avisam o dia. É. É baseado em uma joalheria, então é um lugar muito bonito, que você não vai sentir vergonha, não precisa se preocupar. E é agendamento, então é por agendamento, você faz pra que você não encontre com ninguém lá, você fica à vontade. Legal. E aí, uma das nossas especialistas lá te atende, você toma um cafezinho gostosinho lá, e é muito bom. É realmente muito legal lá, o espaço. É mais Recomendo. discreto, né? Essa ideia é muito legal, esse conceito. E Maria Cecília? Cecília.onco. Obrigada, viu, Marcela? Acho que vai ser ótimo. Vai ajudar muita gente. O alcance das suas falas, assim, acho que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Que bom, muito Parabéns. obrigada. É isso, Maria Cecília, então, como ela falou, tá no Instagram. Eu também tô no Instagram, no YouTube, nutricionista _Gustavo, tanto no Instagram quanto no YouTube é o mesmo. Então, um abraço.